Talvez agora as coisas comecem a ficar um pouco mais complexas. Por quê? Porque se eu me tornei filho de Deus, é necessário que eu me pareça com Ele. Que haja em mim características que, ao olharem para mim, descubra quem é meu Pai. Quando a Bíblia diz, sede santo, por quê? Porque Deus é santo, certo? Então, o que o texto está dizendo, que eu posso até dizer que eu sou filho de Deus, mas eu só vou ser reconhecido como filho de Deus se as pessoas conseguirem de alguma forma enxergar Deus em mim. São as características do Pai no Filho. Então Deus quer que eu seja filho e Deus quer que eu seja santo. A terceira coisa que Deus quer que eu seja, 3 João, por favor, capítulo 1, verso 2. 3 João 1, 2. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Bom, Deus quer que eu seja próspero. Prosperidade é ir bem em todas as coisas. A pessoa normalmente é rico quando tem muito de uma coisa só. Alguns dizem que a acerola, até um tempo atrás, era reconhecido como uma fruta rica em vitamina C. Por que ela era rica em vitamina C? Porque, certo, tinha um nível alto de vitamina. Alguém é considerado rico quando tem muito dinheiro. Sua riqueza é o dinheiro. Alguém pode ser considerado rico quando tem muita saúde, certo? Riqueza é ter muita, uma quantidade grande de uma coisa só. Prosperidade é ter mais que o suficiente do que tudo que se precisa. O próspero, ele tem uma boa saúde, uma boa família, um bom trabalho, um bom emprego, bons recursos. O próspero, ele tem bons amigos. O próspero vive uma vida boa em seu relacionamento para com Deus. A prosperidade é ter mais que o suficiente, certo? Para que eu possa ser considerado próspero. Então aqui, Deus quer que eu seja filho, santo e próspero. Então, espero que isso tenha ficado claro. Bom, por que é que eu não consigo, então, atingir esse patamar? Está bem? Pastor, sempre. Se eu estou empregado, se a situação econômica fica boa, o meu relacionamento não vai bem. Se o meu relacionamento e a minha situação econômica está boa, é a doença que chega. Sempre tem alguma coisa para causar desequilíbrio. Bom, se Deus quer que eu seja filho, santo, essa palavra santo pode atrapalhar algumas pessoas. Pastor, como é que alguém vai ser santo? Entenda bem. O que Deus quer é que estejamos dentro de seu sistema de santidade, onde hoje eu pratico menos coisas que o aborrecem do que eu praticava há tempos atrás. Deus não pede perfeição, Ele pede aperfeiçoamento. Então, pastor, como é que o senhor está dizendo então que o fulano ali é santo? A expressão santidade aqui fala de um processo, onde eu estou engajado, buscando a cada dia me tornar melhor que o dia anterior. Então Deus quer que eu seja filho, Deus quer que eu seja santo, Deus quer que eu seja próspero. Então por que é que eu não consigo? Se Deus quer e eu também quero, por que é que eu não consigo? Bom, eu não consigo por duas forças muito poderosas
que tentam me impedir de alcançar isso. A primeira força poderosa é o pecado. O pecado é uma força poderosíssima, certo? O apóstolo Paulo o descreve como ele uma força tão intensa que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero este faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo está falando da força do pecado. O pecado está em nós, foi colocado, ok, como a raiz colocada por Adão, ok? O pecado entra no mundo por um homem, Adão, vai sair do mundo por um homem, Jesus Cristo. O pecado é poderosíssimo e ele tenta nos dominar. Segunda força que tenta nos impedir de sermos quem Deus quer que sejamos: Satanás, o diabo. O diabo tenta de todas as formas impedir que sejamos quem Deus quer. 1 Pedro, coloca por favor, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso quê? Adversário. Enquanto o pecado é um adversário de dentro, o diabo é um adversário de fora. Lutamos contra o pecado dentro, lutamos contra Satanás fora, mas o campo de batalha é o mesmo, onde enfrentamos os dois inimigos. É aqui, ó. É aqui. A luta é travada na mente. O pecado tenta dominar a sua mente, tá certo? E Satanás tenta influenciar a sua mente. Então nós lutamos aqui, tá certo? Com duas forças poderosas. Uma interna, o pecado, outra externa, Satanás. Essas duas forças normalmente nos envergonham, nos humilham, nos afastam de sermos quem Deus quer que sejamos. Bom, se temos os dois inimigos, seria importante nós pelo menos pararmos para pensar o que eles usam para nos atacar. Se entendemos as armas ou as áreas que o pecado e o diabo vão usar, basta que eu me fortaleça nessas áreas. Então vamos aqui primeiro. O que o pecado explora sobre você? Pare para pensar. Quando você pecou, quando você sentiu que vacilou, o que aconteceu? Qual foi a área? Tente descobrir se em sua maior parte ele aconteceu nessas áreas que eu vou te citar, 4. A primeira área que o pecado adora trabalhar: a vantagem sobre os outros. O pecado adora nos convencer que nós somos mais inteligentes, nós somos melhores do que os outros, porque somos mais magros, porque temos mais dinheiro, porque... O pecado adora criar uma situação na nossa mente que estabeleça, segundo a Bíblia, um ambiente de maior queda que um ser humano pode entrar. A soberba, ela precede a ruína. Sem notar, você se sente melhor. Por quê? Porque você prega na igreja. Então, provavelmente, você deve ser melhor que os outros membros, porque você canta. Você deve ser melhor, porque seu carro que está lá fora é de uma marca e é mais caro que o meu. Sua roupa carrega consigo uma marca. E por que tudo isso? Pare para pensar. Por que é que um Patek Philippe pode custar R$1,5 milhão? Se um relógio, basicamente, deveria ter duas funções. Primeira, qual é a mais importante? Informar as horas. E segundo, não quebrar. E se possível, a terceira, não ser feio. Se um relógio não atrasa, não adianta, certo? Não quebra,
e é bonito, é o suficiente, sim ou não? Mas você não entende o que ia aparecer com um relógio de R$1,5 milhão. Serve para alguma coisa? Sim ou não? Sim! Para dizer para algumas pessoas que elas não podem comprar, por isso que a gente usa o negócio do jacaré. Entendeu? Pare e pense. É uma forma sorrateira de inferiorizarmos, certo? O diabo faz isso de uma forma muito, certo? Muito, como é que eu vou dizer? Muito sorrateira, muito sutil. Tá certo? Então, quem aqui já assim não se sentiu superior? Só se lembrar, tá certo? Segunda área que o diabo explora, o tal do prazer, meu irmão. Cuidado com esse negócio. Prazer. Prazer. O que é prazer? Prazer é uma satisfação que, se não tiver equilíbrio, nós podemos ultrapassar o limite só para ter o prazer. Exemplo: é pecado beber alguma coisa que contenha álcool? Sim ou não? Sim, me ajuda aí com a pregação. Sim ou não? Não. Mas a bebida para alguns é prazerosa? Sim ou não? Então o cara pode, por causa do prazer, ultrapassar e chapalha o coco. Entendeu? Por exemplo, fazer sexo é pecado? Não. Mas o prazer pode te influenciar a fazer com a mulher que não é sua, com um homem que não é seu, com seu namorado. Entendeu? O tal do prazer, o diabo usa muito. Então fique de olho, ou melhor, o pecado usa muito, explora o prazer. Eu li um texto, 2 Samuel capítulo 13, repita comigo, 2 Samuel capítulo 13. Qual é o livro e o capítulo? Qual é o livro? Então o livro qual é? Capítulo? Só para você ler em casa, eu vou só te contar a fofoca. Mas eu não vou ler para andar rápido. O filho de Davi, o nome dele era Aminon. Davi tinha uma vida bem bagunçada quando o assunto era a família. Certo? Ele tinha filho com um montão de mulher. E aí então, Aminon tinha uma irmã por parte de pai, uma tal de Tamar, que era uma gata, maluco. Pense naquela menina, uma pensinha, sabe? Uma obra de arte, que se as rosas vermelhas olhassem para ela, ficava vermelha. Então, escute só, o Aminon gostou da Tamar. Sabe o que ele fez? Estuprou a Tamar. Assim que ele satisfez o seu prazer, ele começou a odiá-la e acabou morto pelo irmão legítimo de Tamar, Absalão. Depois você lê isso, está tudo no capítulo 13, essa fofocada tudo, estupro, isso, assassinato. Só dei aqui o lugar da fofoca. Mas é só para te mostrar que o pecado adora explorar o prazer, porque é através do prazer que muitas pessoas são capazes de ultrapassar o limite. Outra coisa que o pecado adora: dinheiro. Dinheiro é uma área muito importante para o pecado explorar, de duas formas. A ganância torna o indivíduo preso ao pecado, ou a avareza torna o indivíduo preso ao pecado. Tem gente que vive uma vida com dinheiro em pecado porque é ganancioso, porque para ganhar dinheiro não mede esforços. O dinheiro também faz essa pessoa ultrapassar os limites, negócios escusos, dinheiros ilícitos, certo? Quer ganhar um dinheiro que sequer ele é capaz de saber para que precisa, enquanto o avarento fica preso ao dinheiro, sendo ameaçado por ele
e o dinheiro conversa com o avarento dizendo: não me gasta. Não me gasta, que se você me gastar, eu não tiver na sua vida, você vai ver só. Bom, então já vimos que o pecado usa a vantagem, o prazer e o dinheiro. E o pecado também usa a provocação. Pessoas provocadoras. Pessoas que vão fazer coisas que você não gosta, para te tirar do sério, para te deixar nervoso, para que você xingue, entre em confusão, faça besteira. Por quê? Porque esse é o papel do pecado. Tá certo? Bom, pastor, o senhor disse que o inimigo é o pecado e o diabo. Enquanto o pecado usa a vantagem, a soberba, certo? O prazer, o dinheiro e a provocação, o diabo explora lugares, pessoas e sentimentos. O diabo já gosta de que você vá para festas, para ambientes, certo? Cujo qual ele pode achar uma oportunidade de afastar você do propósito. Ló tinha uma vida ajustada até se mudar para Sodoma e Gomorra. Foi assim que aconteceu. Davi tinha uma vida certinha até o dia que tinha que estar na batalha e ficou em casa. Lugares. Cuidado com eles. O diabo usa lugares para nos derrubar. Segundo, pessoas. Influência. O diabo é extraordinário para usar pessoas, para explorar a entrada na nossa vida. E por último, o diabo explora sentimentos. O cara tem, eu não tenho, então eu tenho inveja. Foi isso que ele fez com Caim. Na conversa entre Deus e Caim, note, Deus sabe que o pecado está em Caim, porque ele é filho do pecador Adão. Então não há nenhuma incoerência em o Caim sentir inveja do Abel, que teve a sua oferta aceita. Mas olha o que Deus fala com Caim: o pecado jaz à porta, e a ti cumpre dominá-lo. Olha só, o que ele está sentindo é perfeitamente explicável por causa do pecado. Ele está com inveja de alguém que ganhou algo que ele não ganhou. O diabo é excelente para se aproveitar da raiva, do ódio. É isso. Absalão matou Aminon no capítulo 13 de 2 Samuel por vingança. Herodias, aquela que era esposa de Filipe, estava casada com Herodes, tem a oportunidade de ficar rica no dia do aniversário de Herodes, onde o rei Herodes diz à sua filha Salomé: me peça até a metade do meu reino que eu te dou de presente por sua dança. Quando Salomé vai perguntar a Herodias: mãe, o que é que eu peço para Herodes? Ela troca a metade do reino pela cabeça do João Batista. Tem lógica isso? Lógico que tem. O que ela viveu neste momento foi o diabo se aproveitando de um sentimento. Então o diabo se aproveita de lugares, o diabo se aproveita de pessoas, de influências, e o diabo se aproveita de sentimentos. Então vamos lá. Você quer ser filho de Deus, quer ser santo e quer ser próspero. Você tem dois inimigos e um campo de batalha: o pecado e o diabo. O campo de batalha é aqui. O que o pecado e o diabo tenta colocar aqui: altivez e soberba da vantagem, prazer ilimitado, certo? Dinheiro na extremidade, ou ganância, ou avareza, e provocação. Enquanto isso, o outro também vai te atacar.
O ataque pode ser simultâneo, pode ser numa área, pode ser de diversas áreas. Você pode estar sendo atacado pelo pecado e por Satanás simultaneamente, certo? Por quê? Porque o diabo te leva para uma festa que você não deveria estar. E nessa festa, então, uma moça bonita, um rapaz bonito, que não é seu cônjuge, lhe oferece um prazer. O que você recebe de ataque, o ataque do lugar, certo? E simultaneamente o ataque do prazer. A probabilidade de se perder essa batalha é muito grande. E é assim que acontece. Então, quando você entra num ambiente de provocação, você está no trânsito, então o camarada te dá uma fechada, ele ainda é descortês, é desagradável. Quem é que entra? O pecado, certo? Provocando você para te desequilibrar. E quem é que entra em cena? Satanás, certo? Agora colocando o sentimento de ódio naquele indivíduo que te provocou. Então o que você faz? Você pensa em matá-lo, em agredi-lo. É assim que as coisas funcionam. É isso que nós enfrentamos o tempo inteiro. Você está numa cena, você é solteiro, você é casado e está um bom tempo privado de intimidade. De repente aparece uma imagem, certo, que aguça a sua área sexual. Você está sozinho ou então procura um lugar, certo, para ficar solitário. E você então cede o pecado. É nesse ambiente que nós estamos. É uma guerra que acontece aqui com dois inimigos poderosos, pecado e Satanás, nos atacando em todas essas áreas de forma isolada ou simultânea. Tá bom, pastor, já deu para entender. Mas o que eu devo fazer, certo, para vencer essas duas forças poderosíssimas? Bom, eu preciso apenas conseguir o controle quando eu estiver sob ataque. Se durante o ataque eu obtiver o controle, lembra? Deus conversando com Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está conversando com Caim, a obrigação de dominar o pecado não é minha, ela é sua. É isso que Deus está conversando com ele. Então, se eu conseguir o controle sobre mim, quando eu estiver debaixo do ataque, eu vou ser vencedor. Então, o que eu faço? Eu observo a soberba, a altivez, o ambiente de prazer, o dinheiro e a provocação. Fico atento aos lugares, a pessoas e aos sentimentos. Então, eu montei uma estrutura onde eu sei basicamente por onde meus inimigos, que são dois, pecado e Satanás, vão me atacar. Então, quais são as instruções que pode me fazer um vencedor? A primeira, 1 Tessalonicenses 5:22, coloca na tela. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Em uma outra tradução, fugir, afaste-se do mal. Sim ou não? Sim ou não? Não. Afaste de quê? Da aparência do mal. Talvez, se eu tentar me afastar do mal, eu posso estar tão envolto nele que eu não consigo mais. Mas se eu me afasto, por exemplo, fui numa festa com um amigo, certo, ele é um cara estourado, ele anda armado, eu não ando armado, certo, não sou um cara estourado, mas eu estava com ele naquela festa, quando de repente um cara provocou esse meu amigo, e eu estava junto com ele, e esse camarada então deu um soco no meu amigo, eu estou ali, ele é meu amigo, eu defendi meu amigo, dei um soco nele, enquanto isso deu tempo do meu amigo tirar uma arma e matar o cara. Eu acabei fazendo parte de um homicídio. Você consegue entender como as coisas acontecem? Então, eu não preciso brincar com o mal. Se parece mal, eu devo me manter distante. Esse negócio parece, há um tempo atrás, me desculpe se alguém fez isso, aqui eu não estou condenando,
Há um tempo atrás, há alguns anos, alguém me disse que tinha um negócio muito bom, onde a gente botava um dinheiro, certo? Porque tinha uns caminhões carregando combustível. Eu achei o negócio legal, um rendimento bom. Mas eu perguntei onde é que estava o caminhão. E não tinha caminhão. Eu falei, mas se não tem caminhão, como é que é o dinheiro do caminhão? Não, rapaz, o importante não é se tem caminhão. O importante é que o dinheiro é bom. Moral da história, não botei meu dinheiro, um tempo depois, não tinha caminhão, não tinha dinheiro, não tinha nada, um montão de gente perdeu um montão de dinheiro. Parecia mal, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por exemplo, você vê uma mulher, ela tem assim, 25 anos, é linda, maravilhosa, ela tem um bom emprego, ela é crente, sensacional, e não consegue arrumar um namorado. Está solteira. Isso é um bom negócio, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas é muita virtude, pá. Então você vai olhar com cuidado. Que é isso aí? Como é que é esse negócio? Isso deve ser o cão chupando manga. Ô, gente, as pessoas... Pare e pense. Entende? Então, não precisa ser mal. Se parecer... Posso ouvir um amém? Tiago capítulo 4, verso 7, segunda recomendação. Tiago 4, 7. Primeiro, eu fujo do mal. Segundo, sujeitai-vos, pois, a Deus. E faz o quê? Resistir ao... Isso! Resistir ao diabo. Resistência. Porque o bicho é terrível. Ataca você, ataca você, ataca você. Resistência. Resistir o diabo. E, gente, olha, eu vou ensinar uma coisa para você. Não estou falando mal de mulher não, tá? Mas olha, mulher é um bicho tão perigoso que a Bíblia diz assim: resistir o diabo e fugir da mulher. Olha, você encara o diabo e entendeu? O que é que eu desenho? Resistência. Resistência. Você quer vencer? Seja resistente. Isso. E para você ser resistente é melhor sair do lugar que não deve. Pareceu mal, você vai embora. 1 Pedro 5,8. Coloca aí. Não passar das 9 não. Isso. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigiai. Por quê? Isso. O diabo, o vosso, isso, presta atenção. Sede sóbrio e vigiai. Olha só. Se eu quero vencer, eu tenho que manter vigilância, sobriedade, oração. São armas poderosíssimas para eu vencer. Quando você encontra alguém que foge da aparência do mal, quando você encontra alguém que tem resistência ao diabo, que vigia e que ora, a probabilidade dessa pessoa estar envolvida em qualquer tipo de confusão é quase zero. Mas o último é o conhecimento bíblico. O povo peca porque lhe falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder. Nunca esqueça isso. Nós do Projeto Recomeçar buscamos ser uma igreja que temos isso muito bem definido. Toleramos alguns cultos. Não vou falar a palavra tolerância porque está errado. Mas aceitamos e abrigamos alguns modelos de cultos aqui, certo? Onde há um mover de Deus de cura, há línguas estranhas, acreditamos nos dons, mas a maior parte dos nossos modelos de culto é baseado na Escritura. Ordem, decência e modéstia.
Esse é o nosso modelo principal. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder. Não é as Escrituras ou o poder. Não é um ou o outro. É um e o outro. Às vezes você vai pegar igrejas que anulam o conhecimento bíblico, as Escrituras, e o poder é bagunçado. É profecia, meninice, profetada, falsidade, certo? De milagres. Beleza. Porque isso acontece? Porque ali tem um grupo que acredita no poder, mas que não tem o parâmetro das Escrituras para dar equilíbrio ao poder. Do outro lado, você tem uma igreja que não dá nenhuma vazão ao poder de Deus. Não acontece cura, não acontece libertação, não acontece nada, não dá vazão a dons, não tem nada. Por quê? Porque essa é totalmente presa às Escrituras e não dá vazão ao poder de Deus. Quando alguém, que quem quer que seja, obediente ou desobediente, certo? Vai precisar fazer se cumprir na sua vida o que Deus quer. Sou filho, santo e próspero. Sei que tenho dois inimigos poderosíssimos, pecado e Satanás. Sei as áreas que ele atua. Então, todas as vezes que eu vou para determinadas áreas, e às vezes eu tenho que ir. Eu tenho amigos aqui em Xerém, eu nasci, sou criado aqui. Tem gente que é tão próxima minha, estudou comigo, que tem dificuldade de me chamar de pastor. Tem gente na igreja aqui que, se for me chamar, me chama de Claudinho. E não é por desrespeito, é porque o cara tem muita intimidade comigo. Então, eu tenho um amigo que ele gosta de fazer uma festa legal, aniversário dele, né? E ele sempre me convida, e o cara é meu amigo, foi criado comigo, então eu vou no aniversário dele. Só que ele está bem distante dos meus valores. Então é uma manguaçada danada, uma música doidona, uma mulher que deixa metade das roupas em casa, mas eu vou. Pastor, o senhor vai? Eu vou. Normalmente costuma começar entre 14 e 15 horas da tarde e acaba assim lá para o outro dia. Então eu vou. Quando é a festa de aniversário dele, eu já sei o modelo de festa que é. Eu vim tornar antipático, vou deixar o cara vai deixar de ser meu amigo, mas não. Eu falo que hora começa. Ele fala, Cláudio, vai começar às 2 da tarde. 2h15 eu chego. Eu chego. Para matinê. É para café com leite. Entendeu? Todo mundo está sóbrio, a birita ainda não está acontecendo, a música está baixinha. E aí eu fico lá, até quando? Até quando der. Conversando com a mãe dele, que também é crente. E lá, vamos embora. De repente, a nuvem muda. Entendeu? Tinha até hino. Agora, ele negócio não sei o que, levanta e tal, e dá de ladinho e tal. E aí, as donas já começam. Aí a manguaça, você já escuta. Aí já sai o primeiro endereço para alguém ir. Num palavrão. E ali aquela mensagem falou o quê? Aí às vezes, eu já vi gente que sabe que eu sou pastor, de olho em mim. Uma mulher lá disse, e mulher legal, não é ruim não, irmão. É lugar para o irmãozinho aqui, tá? Essa parte nem contei no primeiro que minha mulher estava. E também não estão gravando, glória a Deus. Se parecer, você vai para o inferno. Ok? Mas brincadeiras à parte, se você quer ser alguém vencedor, fala assim, fuja da aparência do mal, resista o diabo, vigia e ora, e conheça a palavra e o poder. Aí você vira filho de Deus, santo e próspero. Fica de pé, que está chovendo. Isso, você que veio visitar, é assim mesmo aqui, quase toda vez que eu prego. É uma doideira. E ainda tem membro aqui, viu? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite.
Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco, por tua paciência, tua longanimidade, que sempre nos busca nos corrigir, nos orientar. Então, Pai, até para te obedecer, nós precisamos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos vistos como alguém que se parece contigo. Que a prosperidade que vamos ter nessa terra faça com que outras pessoas se interessem também pelo Senhor. Que o evangelho que chegou até nós chegue até aqueles que precisam. Continua conosco nessa caminhada, leva-nos aos nossos lares, ó Deus, guardado por tuas mãos poderosas. Ó Pai, guarda os céus, ó Deus, para que famílias não percam, guarde as vidas, ó Pai, proteja os bairros alagados, em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Carta à igreja de Roma, aos romanos, e separei ela de uma forma muito simples, só para pincelar para você olhar mais de perto em casa. O capítulo 1, o verso 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Preste atenção aqui. Segundo a Bíblia, e é muito importante olharmos isso. Eu estava hoje conversando com um grupo e eu disse para eles: se vamos discutir um assunto, é importante entendermos sob qual ótica, sob qual prisma, certo? Nós vamos discutir. Aqui nós estamos numa igreja, então o padrão é a Bíblia. Então o que a Bíblia me diz, o que ela me orienta, é que o pecado me tornou um inimigo de Deus. O pecado criou uma separação e com ele eu estou impedido de acessar a Deus. Eu não tenho condições de fazer isso. Não há dinheiro no mundo. Não há ninguém que possa me tornar amigo de Deus. Então, o verso 1 do capítulo 5, ele diz: temos paz com Deus. O texto quer nos dizer que o inimigo deixa de ser inimigo, que o adversário agora não é mais adversário, que o problema agora ele está sanado, a dívida foi quitada. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito precioso. A fé em Cristo Jesus faz com que o pecador deixe de ser inimigo de Deus e passe a lhe ser amigo, passe a lhe ser filho. Essa é a exposição que a Bíblia está tentando nos oferecer. E mais do que isso, coloca Atos 4:12. Atos 4, verso 12. Eu vou usar bastante, tem um texto que eu não dei para vocês aí. Bom, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um texto que diz que só existe um, segundo a Bíblia, ok? Segundo a Bíblia. Você quer dizer que alguém vai reencarnar, vai nascer de novo e vai buscar, a perfeição? Beleza, isso não é Bíblia, não é isso que nós usamos por base aqui. Eu preciso só que dê uma olhadinha na criança, tá certo? Então, olhe bem, em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo.
Quando eu consigo entender isso, eu já vou eliminando todas as outras possibilidades. E ele faz questão de dizer: em nenhum outro nome dado entre os homens. Não interessa. Entendeu? Em nenhum outro ser humano, ou aquilo que o ser humano nomeou, com todo respeito, seja ele um santo, seja ele Maria, seja ele quem for, todos têm a sua ocupação, todos têm o seu lugar, certo? A sua posição de honra, ok? É verdade, pela vida que teve, mas quando o assunto é salvação, e é isso que está em jogo aqui, não há ninguém que consiga mediar a paz entre Deus e o homem, se não for Jesus. Se você não acredita nisso, mas tem dúvidas, seu lugar é aqui. Se você não acredita nisso e não quer acreditar, seu lugar não é aqui. Porque em todo tempo você vai ouvir que Cristo é único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra forma de se reconciliar com Deus se não for por Jesus Cristo. Coloca João 14:6. João 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há ninguém além dele capaz de criar a possibilidade, certo? De termos um encontro com Deus. Ou seja, pastor, como é que funciona? É simples. Eu recebo a palavra do Evangelho, eu escuto uma música pautada na Bíblia, alguém me influencia, certo? Que é com um estilo de vida, que é com uma evangelização, e aí então eu começo a pensar e sentir coisas que antes não fazia parte dos meus valores. Eu começo a me interessar ou me atrair por questões que outrora não me interessavam. Esse evangelho então me apresenta Cristo. Eu agora passei a crer em Cristo. E crendo em Cristo, a fé em Cristo faz com que eu tenha a possibilidade. Pastor, para ser salvo, não é necessário apenas fé? Sim. Mas cuidado com o isolamento de um versículo. A fé sem obras, ela é, então, uma fé que não traz mudança, que não traz reposicionamento, na verdade, ela não é uma fé existente. Ela não é uma fé firme. Então eu preciso entender, e é isso que o texto começa dizendo. O verso 2, coloca por favor, 5:2. Deixa eu rapidinho para não passar do horário. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é um problema sério, crente. Se gloriar na esperança da glória de Deus. Você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita discrição. Por quê? Porque pela fé acessamos a graça. E graça é um favor que não se merece. Entendeu? Quando a Bíblia diz que eu não tenho tempo, estamos firmes. Não estamos firmes porque nós somos firmes e constantes. Não. Estamos firmes porque a graça de Deus permanece firme e constante. A nossa segurança não está em nós, está em Cristo. Ok? A firmeza ali, quando o texto diz que
na qual nós estamos firmes, a firmeza para nos salvar, não está em nós. Porque no que depender de nós, nós não merecemos. E a palavra graça ali, porque língua portuguesa tem disso. Me ajude aí com a palavra graça. Nós somos salvos mas a salvação não é. Eu queria saber qual a sua. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Uma palavra só. Língua portuguesa tem disso. Certo? Então, o sentido de graça é favor que não se merece. E quando você começa a dizer para alguém, seja quem for, que conhece você de perto. Por quê? Porque a grandeza da vida com Deus não está em tratarmos bem os estranhos. Não. Aliás, isso é quase universal. Tratamos muito bem os estranhos. A nossa educação para as pessoas cujas quais nós não conhecemos, nós não lidamos no dia a dia, normalmente é bem exemplar. O difícil é sermos educados com as pessoas que vivemos todos os dias. Então qual é o problema? O problema é que provavelmente se eu disser para você que eu me glorio de saber que meu nome está escrito no livro da vida, você vai falar, legal. Mas se eu falar isso para meus irmãos, se eu falar isso para minha esposa, será que ela também compartilha da mesma visão, me conhecendo no íntimo, sabendo quem eu sou de verdade? O texto ele está dizendo, nós temos entrada no reino de Deus pela fé. Ela é o ticket. E o preço? Quem pagou fui eu? Não, foi a graça. E para que eu não me perca, a graça permanece firme. E eu tenho que ter cuidado, porque a esperança da glória de Deus é algo extraordinário. Mas quando eu digo para as pessoas que eu estou salvo e dou a entender que elas não estão, provavelmente isso é um grande incômodo, porque elas vão descobrir que você não merece. Você acha que você merece? Mas mesmo não merecendo, a graça, que é um favor que não se merece, entra em cena. O verso 3, o tempo é curto, aliás ele é 3, 4 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos lá, a paciência, a experiência, a esperança. E o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses 3 versículos falam que enquanto o verso 2 se gloria na salvação pela graça, o verso 3, 4 e 5 também nos expõe a nos gloriarmos naquilo que não é agradável, mas nos fazem crescer. É isso que ele está ensinando. É aprender a lidar com as coisas difíceis, com os desafios, certo? É entender que viver com Deus, saber que Ele me ama. Pô, mas como Ele pode me amar se eu estou doente, cara? Como Ele pode me amar se eu estou desempregado? Como Ele pode me amar se meu cônjuge foi embora ou me traiu? Como? Meu filho morreu. Como é? Como é que eu amo e me glorio nas tribulações? É difícil demais, claro, e é por isso que o texto diz que nós sobrevivemos a isso. Verso de número 5, por favor. Isso, porque o amor de Deus está derramado na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeu?
Aí nós começamos a entender. Hoje eu postei 3 textos que as pessoas entendem, ou pelo menos leram errado. E um deles é o que pode ser aplicado aqui. Posso todas as coisas naquele que... A expressão, ou o verbo, aqui, poder, não é poder de adquirir. Não é coisa que se adquire. Eu posso ter um carro, então eu posso todas as coisas. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um casamento, eu posso ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter carro. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter um montão de coisa. Então cuidado com essa leitura descabida. O texto, na verdade, a questão do posso, quer dizer suporto. Eu posso viver com isso e sem isso. É isso que o texto está dizendo. Eu sei viver com amigo, eu sei viver sem amigo, eu sei viver com dinheiro, eu sei viver sem dinheiro, eu sei viver com saúde, eu sei viver, certo, com doença, eu sei viver de qualquer maneira. E eu só sei por quê? Porque tem uma coisa chamada Espírito Santo, e esse Espírito Santo que me foi dado por Jesus, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vou ministrar ele sobre vocês, e quando ele vier, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração. E aí não interessa o que você enfrente. Você vai estar chorando num túmulo porque está enterrando um ente querido, mas você sabe que Deus te ama. Você não tem dúvida disso. É isso. Ele está preparando pessoas fortes. Então é por isso que ele termina dizendo: a experiência produz a esperança, e a esperança não traz consigo confusão. Ele continua. É um texto duro, é verdade, mas muito esclarecedor. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Bom, isso aqui é bem legal. Jesus morreu para salvar o Papa. Sim ou não? Os padres? Os pastores? Os ministros do STF? Ele morreu para salvar a turma do Hamas, do Hezbollah, os traficantes. Ele morreu para salvar todos os ímpios. Enquanto os ímpios ainda estavam fracos. Isso é uma das coisas que mais me sustenta no caminho do Senhor ao longo de todos os tempos. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto é um dos que mais firma meus pés, por causa da pergunta que vai ser feita agora no verso 7. Na verdade é uma afirmaçãozinha, não tem nenhum. Porque apenas alguém morrerá por um justo. É basicamente uma afirmação. Por quê? Porque ele termina dizendo: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha o que esse texto está dizendo. Pode ser que alguém resolva morrer por alguém que é bom. Pode ser que alguém resolva realmente morrer por uma pessoa que a gente considera decente. Por mais difícil que seja, absurdo que seja, isso pode ser plausível. Mas bota o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sem garantia nenhuma. Pai, o senhor me dá uma bicicleta no final do ano? Melhore suas notas, seja obediente. Dependendo de como você se comporte, papai pode te levar para viajar, papai pode trocar seu game,
eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas tudo vai depender de como você vai se comportar. Se comporte primeiro e eu te dou depois. O texto diz que Deus prova, como se precisasse provar. Talvez alguém queira a prova do amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai lá naquela cruz e entrega a sua vida, mesmo sem a garantia de que você iria melhorar, iria recebê-lo, iria amá-lo. Pare para pensar nisso. Isso é uma mensagem bíblica muito profunda, de um Deus que sabe que a gente mente, sabe que muitos de nós visitam pornografia, muitos de nós não pagam, muitos de nós tratam mal seus cônjuges, muitos de nós têm um relacionamento, certo, extraconjugal, muitos de nós não entregamos dízimos, muitos de nós cobramos dos outros aquilo que não fazemos, muitos de nós estamos bem distantes e não temos nem prazo, nem pensamento de nos aproximarmos. E o texto diz que Jesus resolve morrer por essas pessoas. Todas as vezes que eu me deparo com algo de errado que eu faço, eu fico pensando se eu amaria alguém como eu, a ponto de entregar a minha vida por ele. Isso faz com que eu lute todos os dias para me tornar alguém melhor. E confesso a você que o melhor que eu consegui chegar até hoje, no melhor de mim, é descobrir que sou incapaz de julgar qualquer outra pessoa se nesse momento Jesus me perguntar: se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Descobri que todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele nunca consegue enxergar a vida de ninguém, a não ser a sua. Todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele enxerga a vida dele. Todas as vezes que alguém está perto de Satanás, ele enxerga a vida de todo mundo, menos a dele. Então o que eu preciso entender é: não existe evangelho sem mudança. Se aceitou Jesus, aceitou. Pastor, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então beleza. Quais são as primeiras coisas que eu passo a fazer depois que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Primeiro, eu oro. Se você não ora, não interessa quantas vezes você vem à igreja. Quem aceitou a Cristo, conversa com Ele, e a forma de conversar com Ele é oração. Segundo, se aceitou Jesus, você lê a Bíblia. Nosso manual de fé, né, e prática. Se você não lê a Bíblia, ok? Ah, pastor, eu não consigo ler todo dia. Eu não estou determinando aqui isso. Então você lê a Bíblia, você ora. Então tá bom, bom negócio. Pastor, eu comecei a me preocupar demais com o bem-estar dos outros. Nossa, isso significa que você é um cristão. Já está legal. Pastor, eu não tenho muito não. Eu vou falar para o senhor, uma vez por semana, tem uma família lá no final da rua que eu moro, pastor. Eles são pobres demais. Então, uma vez por semana, pastor, porque eu não posso fazer todo dia. Eu saio para comprar pão. Sabe o que eu faço? Ele tem 3 filhos, ele e a esposa. Então, eu compro 5 pães, pastor. E eu passo lá e deixo os 5 pães naquela casa. Nossa, que sensacional.
Significa que você... Ah, pastor, mas será que isso eu não deveria ter o dinheiro para mudar a vida dele? Mas você não tem. Então, enquanto você não tem, você faz por ele o que você pode fazer. Você consegue entender? Quando você começa a olhar para você mesmo, recebi Jesus, beleza, eu já estou orando, está certo. Eu já estou lendo a Bíblia, está bom. Já me preocupo com a vida do outro. Não quero ver ninguém sofrendo, não quero falar mal de ninguém, não quero criar contenda. Então, beleza. Já consigo fazer alguma coisinha dentro daquilo que eu posso, da minha realidade. Está certo. Então, agora eu já olho os lugares que eu frequento. Cristo está presente. Eu falei isso esses dias, num vídeo meu. Quando eu pedi a minha tia para ir a algum lugar, ela me fazia 2 perguntas. A primeira: Cláudio, o que tem lá? A segunda: o que você quer fazer lá? Essas 2 perguntas me norteavam para saber se aquele lugar eu precisaria ou deveria frequentar. Então, se o Evangelho não mudou você, ele precisa mudar. Tornar você perfeito, ele não vai fazer. Eu falo algo e termino aqui, de algo que eu procuro usar comigo. Reduza seu pecado. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o poder que estava sendo liberado para o homem através do Espírito Santo seria tão forte, tão grande, que ele precisava mudar. Preste atenção. Com o Espírito Santo nós nos tornamos tão capazes de nos autodisciplinar, que o Velho Testamento diz: não matarás, não adulterarás. Lembra disso? Os 10 mandamentos? Mas aí Jesus disse: bom, lá dizia não matarás, porém eu vos digo, se você se irá contra seu, você já o, se você cobiçar, presta atenção, ó, aqui, ó, você nem fez, você só pensou. Para mim esse é o estágio de um crente evoluído. É o indivíduo onde quem olha de fora não consegue mais enxergar pecado. Você olha para a pessoa e diz: cara, essa pessoa, o que ela faz de errado? Eu não sei o que ela faz de errado. Ela é perfeita. É por quê? Porque ela conseguiu interiorizar. Ela tem raiva, mas não explode. Ela tem desejos, mas eles não afloram nem nos olhos, nem na expressão facial. Empurra o pecado para dentro. Pega ele de fora, que as pessoas veem. Elas são capazes de ver no seu vocabulário, são capazes de ver na sua rede social, são capazes de ver nos seus negócios, elas são capazes de ver em seus relacionamentos. Onde as pessoas vão olhando é pecado para tudo quanto é lado. Você recebe Jesus e você vai então, tira o pecado dali. Esse aqui saiu, esse sai com mais facilidade, esse não sai, esse aqui tal. Ou o cara já não fala mais palavrão, não vai naquele ambiente, não anda com aquele tipo de roupa, não se relaciona com aquilo, parou de fazer aquilo, parou de fazer aquilo outro. E aí você vai eliminando, de repente você olha e diz: agora eu sou um bom exemplo para as pessoas. Então, se eu me tornei um bom exemplo para as pessoas, eu já me tornei um bom crente. Está na hora de eu me tornar um bom exemplo para o mundo espiritual. Agora meu problema não é mais pessoas. Minha mulher sabe que eu sou decente, as pessoas sabem que eu sou decente. Quem olha para mim e diz: pô, lá vai lá um cara, o cara sério, hein? O cara sério, um homem de Deus, o cara não está brincando não, viu? Você é uma pessoa de oração, uma pessoa íntegra, uma pessoa decente. Isso aí, quando os outros começam a falar isso de você, tá bom, você está bem. Isso significa que as pessoas que estão olhando o que você faz, a periferia, elas não conseguem ver. Mas você sabe. Você sabe o que você tem. Você sabe o que você sente. E nós somos capazes de vivenciarmos isso. O do Espírito Santo, como diz o texto ali, foi derramado em nossos
corações. Entendemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não morreu por santos, morreu por pecadores. Quer se gloriar? Se glorie da bênção, da graça ter te dado a salvação. Mas evite falar isso para os outros. Se glorie só na sua conversa com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, eu te louvo, eu nem mereço, Senhor. Nossa, Senhor, mas o Senhor sabe o quanto eu já melhorei. O que eu fazia e hoje não faço mais, o que eu falava e hoje não falo mais. Muito obrigado, Senhor, eu sou grato. Agora nunca diga para outra pessoa: olha, com esse estilo de vida aí, você está perdido. Vamos lá para a igreja. Pronto. Então vamos sair daqui, irmãos, para vivermos o extraordinário de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é possível mudarmos, é possível vivermos o incrível e o extraordinário na Tua presença. Que possamos entender o valor da graça, que possamos entender que a fé em Teu Filho Jesus, ó Deus, nos reconcilia, nos traz a paz. Talvez isso seja muito fácil aqui, Senhor, mas quando vamos para o embate do dia a dia, trabalho, escola, família, isso fica mais difícil. Nos ajude a sermos luz onde a luz é necessária. Leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: